Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 16. Como Parikshit recebeu a era de Kali. Vamos ler o verso 21. Arakshamanaha striya urvi balam sochasyato purusha dair ivartan vachan devim brahma kule kukarmani abramanye raja kule kulagriyan. Vamos ler os significados. O Arakshamanaha, desprotegidas. Striyaha, mulheres. Urvi, sobre a terra. Balam, crianças. Sochasi, está sentindo compaixão. Atho, tal como. Purusha Adaihi, por canibais. Iva, deixa eu ver. Assim. Artan, aqueles que são infelizes. Vacham, vocabulário. Devim, a deusa. Brahma Kule, na família dos Brahmanas. Kukarmani, atos contra os princípios da religião. Abramanye, pessoas contra a cultura bramínica. Raja Kule, na família administrativa. Ulagriam, quase todas as famílias. Os Brahmanas. Eu vou ler aqui a tradução aqui, tá, gente? Essa tradução de significado de Nagrasila Prabhupada, já estou preocupado. Está sentindo compunção pelas mulheres infelizes e as crianças que são deixadas ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou estás infeliz porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brahmanas, entregues a atos contrários aos princípios de religião? Ou estás pesarosa de ver que os brahmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura brahmânica? Significado. Na era de Kali, as mulheres e as crianças, juntamente com os brahmanas e as vacas, serão grosseiramente negligenciados e deixados ao desamparo. Nesta era, a relação ilícita com mulheres deixará desprotegidas muitas mulheres e crianças. Circunstancialmente, as mulheres tentarão tornar-se independentes da proteção dos homens, e o casamento será realizado por uma questão de acordo formal entre homem e mulher. Na maioria dos casos, os filhos não receberão atendimento apropriado. Os brahmanas são, tradicionalmente, homens inteligentes, e assim eles serão capazes de levar a educação moderna ao grau máximo. Mas, quanto aos princípios morais e religiosos, eles serão os mais decaídos. Educação e mau caráter causam-se mal, mas essas coisas correrão paralelamente. Os líderes administrativos, como uma classe, condenarão as doutrinas da sabedoria védica e darão preferência a conduzir um estado secular. E os ditos brahmanas serão comprados por esses administradores inescrupulosos. Mesmo um filósofo e escritor de muitos livros sobre princípios religiosos também poderá aceitar um posto elevado num governo que nega todos os códigos morais dos Shastras. Os brahmanas são especificamente proibidos de aceitar um serviço desse tipo. Mas nesta era, eles não apenas aceitarão o serviço, como também o farão mesmo que ele seja da mais baixa qualidade. Esses são alguns dos sintomas da era de Kali, os quais são nocivos para o bem-estar geral da sociedade humana. Verso 22.
Os pretensos administradores agora estão confundidos pela influência desta era de Kali, e desse modo puseram em desordem todos os afazeres do Estado. Acaso agora te lamentas por essa desordem? Atualmente o populacho em geral não segue as regras e regulações no comer, dormir, beber, acasalar-se, etc. E eles estão propensos a executar essas atividades em toda e qualquer parte. Caso estáis infeliz por causa disso? Só fechar um programa aqui. Está fazendo barulhinho. Significado: algumas necessidades da vida semelhantes às dos animais inferiores. E elas são comer, dormir, temer e acasalar-se. Essas demandas corporais pertencem tanto aos seres humanos quanto aos animais. O ser humano, porém, não tem que satisfazer esses desejos como os animais, mas como o ser humano. Um cão pode copular com uma cadela diante dos olhos do público, sem hesitação. Mas se um ser humano o faz, o ato será considerado uma afronta ao público e a pessoa será processada criminalmente. Portanto, para o ser humano, há algumas regras e regulações, mesmo para satisfazer as necessidades comuns. A sociedade humana evita essas regras e regulações quando está confundida pela influência da era de Kali. Nessa era, as pessoas estão se entregando a essas necessidades da vida sem seguir as regras e regulações. E essa deterioração das regras morais e sociais é certamente lamentável, por causa dos efeitos nocivos desse comportamento bestial. Nesta era, os pais e tutores não são felizes com o comportamento de seus tutelados. Eles devem saber que tantas crianças inocentes são vítimas da má companhia oferecida pela influência desta era de Kali. Sabemos através do Srimad Bhagavatam que a Jamila, um filho inocente de um Brahmana, caminhava por uma estrada e viu um casal de Shudras abraçando-se sexualmente. Isso atraiu o rapaz, e mais tarde o rapaz tornou-se vítima de todas as devassidões. De um Brahmana puro, ele caiu à posição de um devasso desgraçado. Tudo isso devido à má companhia. Havia apenas uma vítima como a Jamila naqueles dias, mas nessa era de Kali, os pobres estudantes inocentes são diariamente vítimas de cinemas que atraem os seres humanos apenas para complacência sexual. Os supostos administradores são todos destreinados nos afazeres de um kshatriya. Os kshatriyas destinam-se à administração, assim como os brahmanas destinam-se ao conhecimento e à orientação. A palavra kshatriya, bandhu, refere-se aos supostos administradores ou pessoas promovidas ao posto de administrador sem treinamento adequado através da cultura e da tradição. Hoje em dia, eles são promovidos a esses postos elevados pelos votos de pessoas que são, elas mesmas, caídas quanto às regras e regulações da vida. Como podem essas pessoas escolher um homem adequado quando elas mesmas são caídas em seu padrão de vida? Portanto, pela influência da era de Kali, em toda a parte, política, social, religiosamente, tudo está às avessas. Portanto, para o ser humano, isso é inteiramente deplorável. Verso 22. Verso 23. Ó Mãe Terra, a suprema personalidade de Deus, Hari, encarnou como o Senhor Sri Krishna, justamente para aliviar-te de teu pesado fardo. Todas as tuas atividades aqui são transcendentais e elas pavimentam o caminho da liberação. Agora estás privada da presença dele. Provavelmente estás pensando naquelas atividades neste momento e sentindo-te pesarosa na ausência delas. Significado: as atividades do Senhor incluem a liberação, mas elas são mais saborosas que o prazer derivado do nirvana, ou liberação. Segundo Srila Jiva Goswami e Vishwanath Chakravarti, a palavra usada aqui é nirvana vilambitani, aquilo que minimiza o valor da liberação. Para alcançar nirvana, a liberação, é preciso submeter-se a um severo tipo de tapácia, austeridade. Mas o Senhor é tão misericordioso que encarna para diminuir o fardo da terra. Simplesmente por lembrar essas atividades, podemos menosprezar o prazer obtido do nirvana e alcançar a morada transcendental do Senhor, para associar-nos com Ele, eternamente ocupados em seu bem-aventurado serviço amoroso. Ó Mãe, verso 24, ó Mãe, Tu és o reservatório de todas as riquezas. Por favor, informa-me sobre a causa fundamental de tuas tribulações, pelas quais tens sido reduzida a tal estado de fraqueza. Creio que a poderosa influência do tempo, que conquista até mesmo o mais poderoso, deve ter tomado à força toda a tua boa fortuna, que era adorada mesmo pelos semideuses. Significado: pela graça do Senhor,
Todos e cada um dos planetas é criado com equipamentos completos. Assim, a Terra não somente está completamente equipada com todas as riquezas para a manutenção de seus habitantes, mas também, quando o Senhor desce à Terra, toda a Terra torna-se tão enriquecida com todos os tipos de opulências que mesmo os cidadãos do céu a adoram com toda a afeição. Mas pela vontade do Senhor, toda a terra pode ser transformada de imediato. Ele pode fazer e desfazer uma coisa a seu bel prazer. Portanto, ninguém deve considerar-se autossuficiente ou independente do Senhor. Verso 25. A deidade terrestre, sob a forma de uma vaca, respondeu assim à personalidade dos princípios religiosos sob a forma de um touro. Ó Dharma, ficarás sabendo de tudo sobre o que me perguntaste. Tentarei responder a todas essas perguntas. Outrora, tu também te sustentavas nas tuas 4 pernas e aumentavas a felicidade em todo o universo, pela misericórdia do Senhor. Significado. Os princípios da religião são estabelecidos pelo próprio Senhor e o executor dessas leis é Dharmaraj, ou Yamaraj. Esses princípios atuam plenamente na era de Satya Yuga. Na Treta Yuga, eles são reduzidos a uma fração de 3/4. Na Dwapara Yuga, eles são reduzidos à metade. Na Kali Yuga, são reduzidos a 1/4, diminuindo gradualmente até o ponto zero. Quando então ocorre a devastação? A felicidade no mundo depende proporcionalmente da manutenção dos princípios religiosos, individual ou coletivamente. A melhor parte do valor é manter os princípios apesar de todas as contrariedades. Assim podemos ser felizes durante nosso período de vida e por fim regressar ao Supremo. Essa é uma parte assim da prática de Bhakti que muita gente não gosta muito de ouvir, sabe? A gente mesmo, assim, quando às vezes tem que escutar isso, assim, fica meio... Ai. E isso devido à nossa etapa de avanço, né? Na prática de Bhakti. Quando a gente está mais avançado, a gente acha tudo isso uma conversa para criança. Mas vamos falar da conversa que para a gente é chato, assim. Srila Prabhupada e os devotos Vaishnavas, eles têm, através do Parampará, né? Vamos pegar esse Parampará a partir de Srila Bhaktisiddhanta, que é o mestre de Srila Prabhupada. Depois Srila Prabhupada, depois nossos mestres, e a gente agora vai falar sobre isso. Quando os devotos vão tomar iniciação com o mestre espiritual, o mestre pede que a pessoa cumpra alguns princípios. E aí existem 4 princípios negativos que os devotos se comprometem a seguir, pelo menos para o atual Parampará que vem através de Srila Prabhupada, né? Srila Bhaktivedanta Prabhupada. E um princípio negativo. Os 4 princípios, um princípio positivo. Os 4 princípios negativos são... Vamos falar do princípio positivo. O princípio positivo é cantar 16 voltas de japa todos os dias. O processo todo começa pelos princípios positivos. Porque o princípio positivo, ele vai dar força para a gente conseguir cumprir os princípios negativos. A negação é mais difícil de cumprir. Sempre o que é positivo é mais fácil. Porque a existência toda, ela se baseia na positividade, no sim. Todo o universo está sempre dizendo sim. Então, quando a gente quer negar algo, a gente está indo contra a maré. A questão é que os princípios que parecem ser negativos, eles estão... é uma aparência de negação. Porque eles estão dando a abertura para entrar positividade na vida de uma pessoa, que são os gostos superiores, que Krishna falou, né? Você vai deixar um gosto inferior por um gosto superior. Então, mas o devoto no início, ele precisa voluntariamente se propor a deixar certas coisas. Então vai fazer parte do desapego do devoto. O devoto vai ter que se desenvolver um desapego. E esse desapego, então, ele tem que se propor, ele tem que batalhar por isso. E é claro que vai depender da graça do Senhor, às vezes, a pessoa conseguir realmente deixar esses apegos de lado. Ou seja, experimentar o gosto superior depende da graça do Senhor Supremo. Mas, pelo menos, o devoto tem que batalhar. Então, o que acontece? São 4 princípios, né? Vamos falar os princípios negativos agora. O princípio positivo, vocês lembram bem, né? Cantar 16 voltas de japa. Alguns gurus pedem para cantar mais japa ainda. Alguns pedem 32, 64 voltas de japa por dia.
Então, o primeiro princípio negativo é não comer carne de nenhuma espécie, nem ovos. Por quê? Porque a carne é um tipo de alimento que ele tem uma energia muito grosseira que ajuda a endurecer o coração, ajuda a pessoa a cair nos modos da paixão e da ignorância. A carne e os ovos. Os ovos também têm essa característica. Menos do que a carne, mas também contribui para paixão e ignorância. Então, esses modos de energia material, eles são muito grosseiros e acabam obstaculizando, deixando mais difícil a pessoa tentar progredir espiritualmente. Então, se recomenda a pessoa evitar esse tipo de alimentação. E essa alimentação, ela, na cultura bramínica, da cultura védica, as carnes também são oferecidas pelos brahmanas, mas os brahmanas não comem carne. É bem interessante isso. Eles são os responsáveis, os sacerdotes, responsáveis por oferecer a carne nos altares. Quando oferece, por exemplo, quando se come carne, lá se come carne na cultura védica, se come carne de frango, de cabra, de veado, e aí se evita comer carne de porco, se evita comer carne de cachorro, carne de outros animais, mas esses animais, cabra, veados. E aí, você vai, frangos, né, as aves, e aí você vai, os brahmanas, eles vão sacrificar essa carne no altar e depois dá para as pessoas comerem carne que foi oferecida aos deuses, a deusa Durga principalmente, Kali, a deusa Kali. E aí as pessoas comem essa carne, que é prachada dos deuses, acabam se conectando com os deuses por ter esse tipo de alimentação. Ok. Mas os brahmanas não comem. Os brahmanas são vegetarianos, lacto-vegetarianos. A cultura bramínica é lacto-vegetariano. Então, um Vaishnava, se recomenda que o Vaishnava, especialmente Srila Bhaktisiddhanta e seus discípulos, começaram a adotar esse tipo de comportamento e de regras bramínicas, para que os Vaishnavas, eles aprendam, eles tenham como que uma característica energética, uma característica de comportamento que seja exemplar e puxe a sociedade para esse lado de se aperfeiçoar cada vez mais. E isso é uma característica do modo da bondade. O modo da bondade, ele trabalha com a manutenção. Então, você sabe que a manutenção é um pouco diferente da paixão, porque a paixão ela quer conquistar coisas novas. E a bondade ela quer manter. Então, para manter algo, você precisa de vez em quando estar consertando e preocupando sempre em deixar no jeito, assim, bem. Então, buscar melhorar um pouquinho faz parte da manutenção. Então, a alimentação adequada, ela faz parte dessa busca de aperfeiçoar o corpo, melhorar um pouquinho e manter. O corpo, se vocês estudam um pouquinho de Ayurveda e tal, o corpo ele tende a decair. Faz parte da natureza do corpo desequilibrar, decair. Então, se a pessoa não está constantemente preocupada em equilibrar seus doshas, equilibrar seu corpo, e dar algo assim que melhore, inclusive, sua performance, ou seja, fazer exercícios, asanas, que melhore um pouquinho, a tendência do corpo é cada vez ir decaindo, e vai degringolando até que adoece e morre, a pessoa morre. Então, isso o próprio tempo vai mostrando, né? Que quando a velhice vai chegando e tal, então, se a pessoa se aplicou em manter uma boa alimentação, fazer exercícios com os quais ela estava se aperfeiçoando na época que podia se aperfeiçoar, na época que começa a decrepitude, que o corpo começa a decair devido à idade, você vai perceber que esses esforços para manter saudável o corpo, e não para ficar bombadão, não para ficar pessoa super, não, só para manter e melhorar um pouquinho,
eles vão contribuir para passar uma velhice feliz e saudável, sem decrepitude. Praticamente a pessoa não decai. Ela vai passar uma velhice com 70 anos, saudável, agindo, conversando, lúcida, 80 anos ainda nesse pique, e ali nos 80 começa a dificultar um pouco as coisas, porque aí também, né? E aí os últimos 20 anos, se a pessoa chega aos 100, são assim de ter muita paciência e tolerância com a velhice. Mas é algo assim. Agora, se a pessoa passou bombando, trabalhando igual um condenado, carregando peso, né, durante a juventude, que ela podia, forçando mesmo o corpo, chega nos 50, ela está cheia de dores, ela está que não aguenta mais. Né? Chega nos 60, meu Deus, 70, então ela está totalmente falida, né? Eu vejo isso pelo meu mestre espiritual. Meu mestre espiritual, ele sempre está cuidando muito, assim, do corpo, né? Passou a vida toda praticando muito asana e tal. Ele está com 70 anos e ele está um guri, assim. Como falei para vocês, né? Ele corre, ele faz exercícios físicos, assim, de força incríveis que os jovens não conseguem fazer. Né? Isso, porque é isso, né? Ele procurou manter e não forçar. Não forçou nunca. Bem, então, o primeiro princípio é esse, né? Da cultura bramínica, não comer carne, nem ovos, nem peixe, nada. E aí, o segundo princípio negativo. E aí, por quê? O que traz isso de gosto superior? Ele traz o gosto superior da misericórdia. A pessoa, então, quando cultiva esse tipo de alimentação relacionada aos Vaishnavas, ele vai desenvolver misericórdia pelos animais, pelos outros seres vivos. E isso vai ser mais importante do que o sabor que se obtém de comer as carnes, de comer ovos. Então, como é mais saboroso ser misericordioso, a pessoa prefere não se envolver no sofrimento dos animais através do paladar. É uma sensibilidade que desperta. E essa sensibilidade é tão saborosa, é tão gostoso se sentir compassivo com os animais, que a pessoa não quer mesmo comer mais carne devido à compaixão. E isso acaba se desenvolvendo para outros seres vivos, como seres humanos, e aí vai, né? Então é um princípio bem bonito assim de manter. Aí o segundo é não praticar sexo fora do casamento. É chamado sexo ilícito. Então, esse princípio, ele é especialmente difícil para a nossa cultura brasileira, porque a cultura brasileira ela é muito pautada na vida sexual. A cultura em si, assim, é impressionante, assim, como que isso existe no brasileiro e ainda é favorecido pelos nossos governantes. Devido, especialmente na época da ditadura militar, isso foi muito... foi exacerbado demais, assim, o único tipo de cultura que se permitia ter era a porno chanchada, né? Em termos de filme, de teatro, era tudo relacionado só a sexo. Se falava de sexo, não falava de política, não falava de sofrimento das pessoas, né, ou apresentava as misérias. Então, falava de sexo, que era uma coisa que era divertida. Então, o governo permitia fazer esse tipo de cultura. Então, os teatros, os cinemas. Então, nós temos os nossos pais, meus pais, que viveram, né, que me ganharam lá na década de 70, eles passaram essa época da juventude deles imersos, né, na ditadura militar, que estava fomentando esse tipo de cultura. Então, nós recebemos muito isso. Né? E nós, de certa forma, lidamos com isso hoje, né, na época da internet, ainda que é tudo tão gratuito, né, a pornografia, tão gratuito, que é muito difícil deixar, então, essa herança que nós fomos empurrados nessa direção, especialmente no governo militar. Né? Porque antes, a gente vinha de uma época em que as pessoas, a Igreja Católica é muito preponderante, né? Então princípios religiosos assim, junto com o governo, inclusive, né? O governo se dizia católico, né? Declarava a Nossa Senhora a padroeira do Brasil, ou seja, então existiam princípios religiosos aí ao lado do Estado que
faziam com que o Estado expressasse certos valores morais relacionados à espiritualidade. Então, isso tinha um forte peso na sociedade, como em termos de liderança. Então, a gente não sentia tanto isso que eu estou falando de sociedade brasileira hoje, né? Hoje, que não, até penso assim que depois dessa pandemia alguma coisa mudou, né? Mas, assim, a gente pega um pouco antes da pandemia, carnaval, é um estado assim bem caótico. Bom, e nós temos isso assim como um princípio. E aqui Srila Prabhupada fala assim, né? Olha, você pode enfrentar contrariedades, mas o valor do devoto vai estar justamente em enfrentar essas contrariedades. Então, imagina, né? Imagina, nós temos aqui 3 gaúchos. A contrariedade que é tentar parar de comer carne vindo de uma cultura gaúcha. Imagino eu como é, né? A contrariedade que a pessoa enfrenta. Eu sou paranaense, também come muita carne paranaense. Eu também, muito contrário. Mas gaúcho é mais ainda. É difícil não imaginar um gaúcho e um churrascão correndo, um churras, né? Rolando junto com um gaúcho. Então, você imagina a contrariedade que é deixar isso. Aí você pega também agora a vida sexual, que algumas pessoas, elas são mais bondosas e elas não pegam essa veia brasileira, né, de pegar e mandar ver, né? Não, elas são mais contidas, vêm de princípios familiares mais valorosos, e aí acabam não tendo tanta essa influência, né, da cultura como um todo. E você pega, eu conversei com amigos, por exemplo, do Nordeste, do Ceará, um amigo meu do Ceará, ele falava assim que no Ceará a cultura é tão impressionante dessa questão sexual, que eles têm como algo cultural deles, que conseguir fazer com que uma pessoa traia sua namorada, ou seu marido, sua esposa. Se a pessoa conseguir que o outro traia, ou seja, conseguir pegar alguém que já está casado, ou alguém que já está namorando, é algo assim, tipo, é um logro, assim, é um êxito. Então, na cultura, eles dizem assim que isso é furar o olho, né? Como que furar o olho do outro é cultural, assim, é uma coisa que existe as crianças são ensinadas a fazer isso desde pequenininho. Então, o adulto é como que uma prática, assim, sabe? Então, existem lugares assim no Brasil e eles influenciam a gente como um todo, né? Você vai pegar o Rio de Janeiro, as novelas que a Globo perpetra através ali a partir do núcleo cultural do Rio de Janeiro, né? O que a cultura do Rio de Janeiro passa. Pô, difícil. Você lutar contra isso e manter, né, princípios regulativos baseados nisso, justamente para poder se facilitar a tua vida espiritual, porque a vida sexual, né, evitar o sexo ilícito significa limpeza. A pessoa se limpar. Limpar do quê? Do karma. A vida sexual, ela é um dos principais motivadores do nosso envolvimento material. Ela é quem aperta o nó do falso ego. Quando a gente se identifica como homem, como mulher, porque a gente sente os impulsos sexuais e aí necessita relacionar corpo com corpo, a gente se identifica com as características que o corpo tem. Então, a vida sexual ela é um empurrão para o envolvimento material. Daí você pega esse empurrão e analisa que a partir desse princípio nós nos envolvemos com diversas formas de vida que nos deixaram diversas impressões sobre o que é a vida, sobre o que é a realidade. Você percebe que a vida sexual ela é a caneta que escreveu praticamente todo o nosso karma. As nossas impressões de vida, elas são marcadas com a cor da vida sexual. Seja na vida de um cachorro, na vida de um gato, na vida de uma minhoca, na vida de um ser humano, homem, mulher, na vida de um semideus. Todas essas vidas, elas são fortemente marcadas pela busca sexual. Todas. E isso está fortemente impresso na nossa mente. Você lutar contra isso, para levar uma vida regulada sexualmente, ou melhor ainda, deixar o sexo de lado, para levar
uma vida focada em estudar, em aprimorar sua espiritualidade, é nadar contra a maré, mas num nível assim que você não imagina a força que você precisa ter para manter isso. Então, quando você consegue manter isso de boa, é porque seu espírito ele está muito forte. Seu espírito está nutrido, está pesado, ele não está sendo levado por essa corrente que é tão forte. Então, é muito importante, por isso, focar no cantar os santos nomes, assistir a aula do Bhagavatam, para não se deixar levar por um princípio tão forte de vida. E conseguir, então, levar uma limpeza, uma organização dentro da própria vida que garante um cuidado consigo mesmo. Então, esse é um segundo princípio bem importante, bem forte, e é difícil de você falar isso. Você imagina falar disso numa aula do Bhagavad Gita, em que às vezes as pessoas que estão ali, elas vão porque querem saber mais de filosofia do yoga, mas elas às vezes começaram a fazer yoga porque querem levar uma vida sexual mais prazerosa, mais intensa, querem ter um corpo legal para continuar na ativa, sexualmente falando. Então, daí você fala um princípio desse, a pessoa pula do barco na hora, não quer estudar mais Bhagavad Gita. Que tipo de cara é esse que fica falando disso? Então, mas esse princípio, ele é um dos princípios assim mais fortes que vários devotos não conseguem levar, porque devido a essa força da vida sexual, né? Bom, aí nós temos um outro princípio que é o não se intoxicar. Não se intoxicar, ele é muito profundo, é muito amplo, porque o que é veneno para uma pessoa, o que é tóxico para uma pessoa, pode ser remédio para outra. Então, é algo muito amplo mesmo. Por exemplo, tem pessoas que elas chegam num nível em que elas sentem que o açúcar está intoxicando o corpo delas. Então, elas param de comer açúcar. A questão é que esse princípio ele deve ser levado em conexão com o Senhor Supremo. E geralmente os devotos eles são aconselhados, né, a deixar a maconha, a deixar o café, a deixar o chá preto, a deixar deixar o cigarro, né, a deixar a bebida alcoólica, porque essas substâncias elas são socialmente aceitas, né, e elas causam algum tipo de mudança mental mais grosseira do que o açúcar. A verdade, Goro, com o açúcar, o açúcar também causa bastante mudança, mas em termos de sutileza mental, o açúcar não causa tanto efeito. Ele causa efeito fisiológico, sim, mas não mental, não sutil, não relacionado com nossos corpos sutis tão intenso quanto essas outras substâncias. Essas outras substâncias, para quem vai se aprofundar aí no caminho xamânico e tal, vai perceber que elas têm como entidades que estão por trás delas, que são muito poderosas. E são entidades que, de alguma forma, passam a influenciar as pessoas que estão se tomando essas substâncias. O café é uma planta de poder, a maconha é uma planta de poder, a cannabis é uma planta de poder, né, tantas aí. Então, a gente cuidar com essas entidades que estão por trás desse poder. Por quê? Porque elas vão influenciar a nossa capacidade de fazer austeridade. Austeridade é uma capacidade de você se privar de algo, de você fazer certos esforços que vão envolver, assim, você vai sofrer, de certa forma. Você vai sofrer voluntariamente, mas por algo que você quer alcançar que é melhor. Não é diferente, não é autotortura. Não confundir austeridade com autotortura. Autotortura é austeridade no modo da ignorância. Está lá no Bhagavad Gita falando isso. Austeridade são aquelas austeridades prescritas pelos Vedas, que são os 3 tipos: austeridades
do corpo, da mente e da fala. E elas são, né, aí lembra lá do Bhagavad Gita, as austeridades, né, de honrar as autoridades com o corpo, né, celibato, limpeza, adorar o Supremo. Isso são austeridades do corpo. Da mente, satisfação, simplicidade, gravidade. Eu não lembro todas. E a da fala é falar veraz, recitar os Vedas regularmente, não usar linguagem que ofende, né? Usar linguagem agradável. Então, essas são austeridades e que devem ser feitas dessa forma como está explicado no Bhagavad Gita, sem apego ao resultado, no modo da bondade. Porque se forem feitas em prol de conseguir uma melhor posição no mundo, vida sexual ou poder, elas também dão seu resultado. As austeridades, elas dão resultado em melhorar, em alcançar coisas materiais. Elas servem para isso também. Mas se a pessoa faz com o único propósito de purificar a sua existência, ela vai liberando o karma, ela vai limpando o karma e não acumula karma, porque a pessoa não está apegada ao resultado. Então, as austeridades são processos de limpeza muito poderosos. E elas são benéficas para qualquer pessoa, em qualquer posição. A pessoa é super santa, mas está fazendo austeridade, ela vai ficar mais santa ainda. A pessoa é super caída, detonada, faz algum tipo de austeridade, vai melhorar. Vai melhorar de saúde, vai melhorar de cabeça. Então, fazer uma austeridade é necessário ter um autocontrole mental, um poder sobre a mente. E a pessoa, quando ela se intoxica, ela dá uma alimentada na mente naquilo que fraqueja o controle da mente. Então, ou seja, o poder de sua austeridade diminui. A pessoa chegou no nível em que ela não fuma, ela não bebe, ela não... e ela está querendo parar de comer açúcar. Parou de comer açúcar, só está comendo, fortalece seu poder de austeridade cada vez mais. Ou seja, é algo assim que não para. Quem está fazendo austeridade e está praticando isso, usa esse princípio de não se intoxicar nos mais diversos níveis. A pessoa, por exemplo, se você vai estudar Ayurveda, você vai perceber assim que uma comida, tem certos tipos de comida que causam toxicidade no corpo. A pessoa, ela começa, pela própria interação com o seu corpo, quando ela começa a cultivar certos princípios de cuidado consigo mesmo, especialmente esse de não se intoxicar, ela vai se dando conta daquilo que intoxica, que faz seu corpo ficar ruim, que dá alergia, que dá prisão de ventre, ela vai se dando conta. Então ela vai usando esse poder de austeridade, de um certo jejum, cortando certos alimentos que vão entrar na boca. E não deixa mais. Para quê? Para se sentir cada vez melhor, mais saudável. Ou seja, ela controla melhor seu corpo. Então é um princípio muito bonito, esse de não se intoxicar, porque ele vai fortalecendo a capacidade de se autocontrolar. Ele vai fortalecendo o poder sobre a mente. Quando a gente se intoxica, a gente diminui o poder sobre a mente. E aí o último, e não menos importante, que é jogos de azar. Jogos de azar, evitar jogos de azar, não praticar jogos de azar. O que significa jogos de azar? São aqueles jogos que trabalham com a especulação. Olha, praticamente a nossa vida, ela se baseia, em boa parte, em algum nível de especulação. Vida material, em algum nível, existe especulação. E, então, a vida material, se ela exige especulação, você deixar os jogos de azar significa você deixar a vida material de lado. É um princípio muito importante, parece ser muito fácil falar, eu não jogo na loteria, eu não jogo na Sena, eu não jogo na... Como é que chama aqui? Aqui em Florianópolis tem uma que é a Trimania, não jogo Trimania. Então a pessoa assim, ela acha que ela não está jogando jogos de azar. Mas daí ela pensa assim à noite, ou será quem vai ganhar hoje, Corinthians ou São Paulo? Quando ela pensa assim, será quem vai ganhar? Ela já está especulando. Isso é um jogo de azar. Se ela fala assim,
será que vai chover hoje ou não vai? Se ela baseia sua relação com o dia de trabalho e tal, se vai chover ou não vai, ela já está fazendo um jogo de azar. Então, jogo de azar é algo bem profundo. É a gente evitar a especulação. O será, será que, será que. Se o será que está influenciando sua vida, você está sob a influência dos jogos de azar. Não existe será que nas relações que nós estabelecemos com o mundo. Não existe absolutamente, as coisas são como são. Não tem será que. As coisas são como são. Eu não sei como uma coisa é, então eu posso especular no nível, que é baseado na minha própria ignorância. Eu tenho que admitir minha ignorância. Então, eu vou trabalhar hoje e eu tenho que resolver um problema. Eu não sei como é o problema lá. Então, eu vou me preparar. Eu vou me preparar com ferramentas, eu vou me preparar com condições, com alimentos, que eu vou chegar lá e eu vou enfrentar aquela situação desconhecida. Tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso, de certa forma, é um nível de especulação em que você se prepara. Chegou lá, é pior do que você pensava. Não tem problema. Você foi com um nível de preparação, você se deu conta que é pior, você tem que voltar para trás e se capacitar mais para chegar lá e enfrentar agora como é. Porque você agora já sabe como é. Não tem jogo especulativo, você sabe como é. Então, isso acontece muito no nível profissional. Nível profissional, por exemplo, eu trabalho com engenharia, né? Soluções de problemas. E a engenharia, ela é um tipo de profissão focado na especulação, no nível. Mas se ela for focada na especulação até o final, imagina um engenheiro que constrói uma ponte e ele fala assim, será que vai cair ou será que vai ficar de pé? Será que vai cair ou será que vai ficar de pé? Não. Ele não pode pensar assim. Ele tem que pensar, vai vir terremoto. Será que vai vir terremoto? Pode vir. Será que vai vir ventania? Pode vir. Será que vai vir muito peso passando em cima? Pode vir. Então, esses serás são perguntas importantes e especulativas. Só que ele vai montar uma situação que vai cuidar de enfrentar todas essas possíveis causas que são especulativas, que não são realidade, mas poderiam ser, e ele vai se preparar para enfrentar todas. Ah, não consigo enfrentar todas. Então eu vou colocar uma placa aqui, ó. Essa ponte só pode ser atravessada enquanto não tiver um terremoto. Então ele tem que trabalhar com o que é. Porque ele não foi preparado para enfrentar terremoto. Então, o que é isso? Ele não pode especular. Não pode deixar margem a que outras pessoas... Será que essa ponte vai aguentar se der um terremoto? Não pode. Se não tiver nenhuma plaquinha lá na frente dizendo assim, ó, deu terremoto, não atravessa essa ponte. Não tiver, você pode ir atravessando e confiar no engenheiro, porque ele não pode basear seu trabalho na especulação. Se ele baseou seu trabalho na especulação e acontece o que ele achava que podia dar errado, e ele fala, não, não, isso nunca vai acontecer, mas acontece e causa um dano, ele é responsabilizado tecnicamente. Então, ele não pode especular. Ele pode especular só no início do trabalho. Então, a vida prática, ela tem que chegar com, de certa forma, entre aspas, é muito forte isso, mas com certezas. Eu não posso especular sobre minha própria vida. Será que eu vou ser o quê quando crescer? Eu tenho que fazer práticas agora que vão me levar no meu destino que eu quero ser quando eu crescer. Se eu não fizer práticas que vão me levar aonde eu quero chegar, eu não vou chegar. Eu tenho que fazer o dia a dia que construa o meu futuro de forma prática, de forma real. Eu não posso especular que Deus vai vir e vai me salvar. Se eu quero chegar perto de Deus, eu tenho que fazer dia a dia uma prática que me aproxime de Deus. Senão, ele não vai me ver, porque ele já está perto de mim. Eu que não estou vendo. Se eu não fizer essa prática que todo dia me faz aproximar dele e ver ele, eu não vou ver ele. Ele pode vir até na minha frente, eu não vou ver. Eu não posso especular com essas coisas. Então, os jogos de azar é uma prática muito profunda. Como eu estou dizendo assim, ele começa com um princípio assim de não, evitar, né? Jogar jogos assim de azar, assim, que envolvem sorte. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Então, evitar. Mas, de uma certa forma, todo mundo, o material funciona nessa base. Ah, agora, as crianças têm War em casa, jogam War. Será que pode jogar War? Pode. Vai ter um dadinho ali e tal. Mas as crianças, as pessoas têm que montar estratégias. E aí, o dadinho, você tem que contar assim, se o dado der errado,
Como é que é a minha estratégia? Se o dado der certo, como é que é a minha estratégia? Agora, se minha estratégia é baseada só numa coisa, só num viés, só se o dado der certo, então é isso que prejudica. Isso é jogo de azar. Quando você baseia suas decisões no azar. Se der azar, se ferrou. Se der sorte, ferrou. Se der sorte, deu boa. Mas se der azar, ferrou. Não, você tem que se dar bem em todas as situações. Isso é absoluto. Então, a vida, ela não é um jogo de azar. Você tem que fazer ela de um jeito em que você se dê bem. Se vier mal, se vier bom, você vai se dar bem com a vida. Então, se você está fazendo isso constantemente com a sua própria vida, então parabéns, você já está cumprindo o princípio de não praticar jogos de azar. Agora, se você fica pensando, não, mas tem que me dar bem, eu não posso pegar doença, eu não posso. Aí, sabe, se você fica pensando nisso, baseando nisso, não, você tem que se preparar. Se vier doença, estou bem. Se vier morte, estou bem. Se eu perder todo mundo, estou bem. Se eu perder todo o meu dinheiro, estou bem. Se eu ganhar muito dinheiro, estou bem. Ou seja, em qualquer situação você está equilibrado, você está bem. A vida ela não pode ser uma especulação. Então, é algo muito profundo. Então, não, Goura, mas eu jogo lá um baralhinho, né? Por exemplo, meus pais, eu achava que esse princípio era bem fácil de praticar, né? E aí eu nasci numa família que gosta muito de jogar baralho. Meus pais, assim, minhas tias, meus avós, assim, eles jogavam muito baralho. Desde eu nasci no colo de alguém que estava jogando baralho, assim, sabe? Quando eu recém-nascido, a pessoa estava me dando teta e jogando baralho, minha mãe. Então, assim, é algo impressionante assim, na minha família, né? E aí o baralho tem essa questão da sorte, né? Ah, que sorte, comprei essa carta, comprei o Coringa, incrível, bati, né? Comprei, bati, que sorte. Então, de certa forma, é um jogo de azar. E aí, depois, quando eu conheci os devotos, eles falaram para seguir esses princípios, eu não jogava baralho com meus pais. Eu ia para casa lá, né, e via eles jogando e ficava meio distante. E eles me deixavam porque eles sabiam que eu estava nessa onda Hare Krishna, era muito estranho para eles, então eles me deixavam de lado, não pediam para jogar junto. E aí foi passando o tempo e eu percebi que aquilo ali de jogar baralho era muito importante para o meu pai, especialmente, né, para minha mãe. Daí eu pensei assim, olha, deixa eu jogar um baralhinho com eles, né? E daí na minha cabeça, eu ficava assim, pensando, olha, eu não estou apegado eu não estou sofrendo se eu perder ou se eu ganhar o jogo. Eu vou jogar o meu melhor. Então, eu montava estratégias, né? Assim, porque como eu nasci nessa família, eu jogo muito bem, né? Assim, eu fui treinado durante uns 18 anos a jogar baralho, imagina, né? 18 anos foi quando eu saí de casa, né? Do 0 até os 18 anos eu aprendi a jogar baralho. Então, eu sou muito bom. E aí, eu montava boas estratégias. Só que eu montava aquela estratégia com um certo desapego. Se ia ganhar ou se ia perder. E pensava assim que, quando vinha determinadas cartas e via determinadas formas, era Krishna que estava querendo, como Paramatma, fazer aqueles arranjos, e aí eu batia, eu ganhava ou eu perdia. E aí eu levava sempre o lado de me divertir com eles, né? Assim, de estar ali com eles, conversando e divertindo e falando de algumas coisas, me divertindo. Mas não pelo fato de ter sorte ou azar para ganhar no jogo. Jamais. Isso. Então, aí tá o ponto, assim, né? Que a gente pode fazer, inclusive, aquilo que parece ser jogo de azar, mas sem levar em consideração, assim, essa questão da sorte, né? Como influenciando a vida. Agora, esses jogos assim que são a cena, né? A cena, a probabilidade do cara ganhar, né? E as estratégias que ele, por melhor que seja a estratégia de um cara ganhar, a probabilidade dele ganhar é tão pouca, tão pouca, que aí sim ele tá jogando com azar, né? Ou seja, não tem muito o que o cara fazer para ganhar uma cena. Uma mega sena tal. Ele pode aumentar o número de jogos, aumentar o número de apostas e tal, e melhorar um pouco a probabilidade. Mas ainda assim, seu esforço, sua atenção são muito, não sei, assim, dá a impressão assim que
Às vezes compensa colocar esforços em coisas que têm mais probabilidade de dar certo. E a probabilidade de dar certo, gente, vamos lembrar, existem 5 fatores que contribuem para as ações, lembra disso. Um deles é a alma, outro é o esforço, esses 2, então, é da gente, né? E outros 3 não são a gente, que é os instrumentos, o lugar e a super-alma, e Deus. Então, os outros 3 fazem parte daquilo que a gente chama sorte. Especialmente Deus, que a gente chama sorte. Então, se a gente conhece que os outros 3 estão sob o controle do Supremo, então a gente nunca está jogando com a sorte. A gente está jogando com a vontade do Senhor Supremo. Tá, mas, Oura, daí pode jogar na cena e tal. Olha, se você sabe que você vai ganhar só pela vontade de Deus e que você vai pagar um karma aí, que de repente você tem muito interesse de ter muito dinheiro, e aí Krishna vai te dar esse dinheiro de uma vez, tudo bem, vai pagar o karma. De repente podia ser gradual esse dinheiro, você podia nascer numa família rica numa próxima vida, mas de repente nessa mesmo, de tanto você insistir que você quer ganhar, você está conversando com Krishna toda hora, e sabendo que é ele que escolhe sobre a tua vida, você jogou na cena e ganhou, você sabe que ele que está te dando, que não foi sua sorte, não foi porque você sempre joga, é porque ele quis. E claro, você jogou, daí você ganhou. Mas isso poderia ter acontecido de totalmente outra forma também. Que a vida vai levando a pessoa e a pessoa encontra esses tipos de situações em que ganha dinheiro e nem sabe de onde vem. É claro que se ela faz um mapa astrológico, vai perceber de onde vem sim. As riquezas, as fortunas aparecem no mapa astral. Então, eu assim acho que é uma grande perda de tempo para a maioria das pessoas achar que vai mudar de vida jogando na loto assim tal. Isso é um baita de um cultivo da insegurança na própria vida, de não tentar encontrar o que a vida é e ficar cultivando com o será que é, será que poderia ser assim? Então, por isso, os devotos também fazem ênfase nesse quarto princípio. Então, são 4, gente, esses 4. Eles são, todos nós que queremos levar uma vida com mestre espiritual, pelo menos essa geração que está aí de mestres, eles querem que a gente leve esses 4 princípios e o princípio positivo, que é cantar os santos nomes. E isso vai nos ajudar a ter uma vida mais bramínica, direcionando para uma vida bramínica. Vocês têm alguma dúvida? Um comentário? Viu, Prabhu? Fazem um mês e acho que uns mês e uma semana, mês e 2 semanas que eu estou cantando japa 16 voltas, né? E tô firme, tô legal. Mas hoje, por exemplo, né? Hoje, não em relação a japa, mas em me levantar cedo, né? Hoje bateu uma preguiça, Prabhu. Uma preguiça daquelas, Prabhu. É assim, Mas estamos aí, né? sim. É assim mesmo. E vai vir outras preguiças. Assim, a gente tem que. É como se a gente estivesse nadando contra a maré. A luta contra é o nosso valor. É aí que Krishna vai ver, pô, esse cara está se esforçando, deixa eu dar uma força para ele. E Krishna vai nos ajudar. A gente não tem condições de superar essas tremendas forças que vêm contra nós. Por isso que se faz muita ênfase que a pessoa comece a cantar os santos nomes. Porque o próprio santo nome vai dando força espiritual para a pessoa ir superando certas coisas. E conforme a luta vai aumentando as forças negativas, até a gente superar elas contra. Mas é igual um videogame, assim, sabe quando você vai enfrentando os bosses, os chefões? Você vai Aham. aumentando de nível de chefão. Tem uns chefões que são incrivelmente fortes. Então a gente vai ter que se fortalecer naquele nível para sair. E Krishna, ele está meio que perto da gente, querendo a gente ficar vendo, querendo ver a gente ficar forte. Nishta significa uma pessoa extremamente forte, uma pessoa estável. Nishta, ela tem poder espiritual. E tudo isso que, nossa, que eu escutei, assim, isso aí fez tão bem pro meu É, né? coração. Nossa Senhora.
Pô, Neida, Fez que muito bom. bem. Neida, Muito. às vezes quando eu ouço essas coisas me dá vontade de chorar, falo, meu Deus do céu, que difícil. E para você faz esses efeitos, que incrível. Que bom. Nossa, isso aí foi muito bom de escutar. E claro que tem coisas, muita coisa que eu não consigo fazer, mas isso me dá mais força de vontade, sabe? Sim. E assim, uma coisa que eu tenho mais dificuldade é o negócio de cantar as japas. Daí, isso aqui que eu resolvi fazer por enquanto, para eu não ficar agoniada, eu não conto, eu vou cantando as japas, vou cantando, vou cantando, vou cantando, vou cantando, vou cantando, e eu não estou contando. Eu não estou, porque estava um desafio para mim, porque eu não consigo cantar às 16. Então, eu não vou ficar, no momento, presa nisso aí. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar o que eu conseguir. Então, no momento, não estou preparada para isso ainda. Sim. Então, isso está me aliviando um pouco, sabe? Eu cantar sem contar. Sim. Eu vou cantando e daí, na hora, as coisas... Deixa para Krishna. Deixa para Krishna. Tudo vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Sim. Mas é muito néctar, assim, esse estudo eu agradeço muito, assim, sabe? Obrigado, Neida. Obrigado a você. Gratidão. Neida, com relação ao contar, sabe que tem vários devotos assim que eles sentem como coibidos na sua espiritualidade com essa preocupação em contar. Então, eles gostam mais dessa, sabe assim, porque isso parece que fica uma pressão, de certa forma, calculista, materialista sobre isso, sabe? Agora, existem outros devotos, que é o meu caso, que são mais materialistas, mais calculistas, que o fato de cantar um determinado número é como aquela regrinha que vai ajudar a falar assim, cumprir minha parte já com a espiritualidade, com a minha prática espiritual. Então agora eu vou fazer outras coisas, entende? Então tem gente que o contar ajuda muito e tem gente que não. Eu tô assim também, Prabhu. Eu preciso cantar as 16 voltas. E não tenho falhado, né? Esse um mês e pouco aí. E acredito que vou ficar firme nesse. Mas eu digo assim, nesse um mês e pouco eu não tinha enfrentado um dia de preguiça que nem hoje, sabe? Sim. Quando você começa a enfrentar isso, é que começa a Narta Nivriti. Uhum. É quando está começando a levantar a poeira. Tá certo. Os chefões estão começando a vir. Aí, É... se prepara. Se E prepara. eu ficava nessa eu nunca consegui cantar 16 japas, né? Daí eu ficava nessa. E daí, às vezes, eu me programava a contar tantas, e daí não dava tempo de eu contar aquela. E daí depois eu ficava com aquilo na cabeça, não deu tempo de eu contar, não deu tempo, daí isso me dava, sabe? Então, Agonia, né? não tava, me dava agonia, ou eu tentava cantar outra hora, mas não tinha, daí não tinha nada a ver eu cantar naquele lugar, então isso aí estava me atrapalhando, sabe? Sim. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo cantar as 16 japas, mas eu estou fazendo o que eu consigo no momento, Sim. e daí tudo tem sua hora. Neida, assim, em vez de contar números, você pode, talvez, né, se for mais apropriado para você, colocar tempo de canto. Vou cantar Sim, 1 hora por dia, 1 hora e meia. não, eu por enquanto é no máximo meia hora, por Meia hora. enquanto, no máximo. Você deve estar mais ou menos nas 8 japas. Traduzindo em números, né? Uhum. O tempo é mais ou menos esse, assim. O tempo de 16 japas é 1 hora, 1 hora e meia. Aham. Mas eu assim, é no máximo, e às vezes nem dá tempo de tudo isso, mas eu estou fazendo conforme eu consiga, e tudo vai ser na hora que tem que ser, Sim, né? Mas sim. gratidão aí. E Obrigado. bom dia a todos. Bom Hare dia. Krishna. Até breve, Neida. Até mais. Bom dia para Até. você. Hare Hare Krishna. Krishna. Obrigado. Tchau, tchau.